dia, salve, salve. Pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala, meus guerreiros contra as fake news, estamos começando mais um programa Rolê CL na manhã desta segunda-feira, hoje 13 de maio de 2024, o programa continua falando, infelizmente será nosso tema pelos próximos dias, quiçá próximas semanas, sobre a tragédia ambiental e política no Rio Grande do Sul. Vamos atualizar os números para vocês daqui a pouquinho, mas mais do que isso, vamos trazer o combate às principais fake news, porque além das ruas do Rio Grande do Sul, de Canoas, de Porto Alegre, da região central do Rio Grande do Sul, da região sul do estado continuarem alagadas, quem também está alagado de fake news são as redes sociais de toda sorte, de todo tipo. Vamos trazer algumas delas hoje aqui e ajudar a combatê-las. Vamos falar também sobre o Whindersson Nunes, que deu uma despirocada esses dias nas redes sociais, arrumou treta com o Felipe Neto, arrumou treta com todo mundo. Vamos falar sobre Jair Bolsonaro e outros temas neste pequeno programa a partir de agora, que conta com a participação de todos vocês. Já lerei os comentários e ele que está aqui comigo também todos os dias é o meu pequeno Guilherme Bessa. Olá, Guigui, tudo bem? Bom dia pessoal, bom dia a todos. Queria mandar mais um abraço aí pro pessoal do Rio Grande do Sul, toda a nossa solidariedade. E lembrar para vocês que hoje, vários dias de novo, William. Dia de Nossa Senhora de Fátima, dia do automóvel, dia da estrada de rodagem, dia da fraternidade brasileira, olha lá. Dia do Preto Velho, e aí esse aqui pro Vitinho, que é o dia do bairro do Meyer, no Rio de Janeiro. O Meyer tem um dia, que beleza. Sim. Mas o Vitinho não é do Rio de Janeiro, o Vitinho é de Niterói. Então não. Vitinho é o falso carioca, o Vitinho é de São Paulo, ele passa essa marra de carioca pra poder... E o aniversário da Lígia Maria Salomão, um beijo. Um beijo pra Lígia Maria Salomão, um beijo pro Vitinho, um beijo para a nossa equipe aí, a Giovana que está embaixo, nossa equipe toda, o Alex que está na nossa moderação de comentários, e ele, o nosso... pequeno Guga Noblar, direto do Planalto Central. Bom dia, Guga, com uma camisa nova hoje. Não deixe notar que o Guga veio de verde Palestra Itália hoje para este programa. Olá, Guguinha. Sua homenagem. Em homenagem ao meu querido De Luca, bom dia para todos. Segundou, temos uma semana inteira aí pela frente. E, claro, o assunto continua sendo pesadíssimo, que é o Rio Grande do Sul. O caos ali continua, né? Até subiu um pouco de novo agora o Rio Guaíba lá, enfim, subiu 33 centímetros de ontem para hoje, a coisa continua feia e as mentiras maiores ainda, né? Cada vez mais, está nível pandemia já, né? Assim, de cascata, de mentira, de fake news e de ódio também, infelizmente. Vamos começar falando sobre isso, Guga. Nosso primeiro quadro, Tá Pegando Fogo, vinheta. Vamos atualizar os números, Guga. Como você falou pra gente agora, a chuva continua no Rio Grande do Sul, então tem chovido muito. Nos últimos 3 dias choveu mais 300 milímetros de água lá no Rio Grande do Sul. Então a gente tem as cidades que já estavam, por exemplo, com gente voltando para as casas, pessoas deixaram as casas de novo na região central do Rio Grande do Sul. E vai acontecer o que de novo, Guga? Chove na região central do Rio Grande do Sul, essa água vai para os rios, dos rios vai para o Guaíba, do Guaíba vai para a Lagoa dos Patos, e aí afeta Porto Alegre, Gante Porto Alegre de novo, e vai descendo e afetando os municípios do sul do Rio Grande do Sul. Então é uma tragédia sempre escalonada no Rio Grande do Sul, que vai afetando primeiro o interior do estado, a região central, e depois vai afetando o resto do estado. Números dessa segunda-feira de manhã, às 9 horas, meio-dia, acho que sai outro boletim desse, a Giovana vai trazer para a gente meio-dia os números, mas números de agora, Guga, afetados, municípios 447, então permaneceu o mesmo número de municípios, pessoas em abrigos 80.826, 538.241 desalojados, 2.115.703 afetados, 806 feridos, 127 desaparecidos, 147 mortes confirmadas e, graças a Deus,
76.470 pessoas resgatadas com vida, é um saldo aí de pessoas que foi resgatada tanto por voluntários, quanto pela Defesa Civil, quanto pelos bombeiros, pelo Exército, pelas forças de segurança das áreas de risco. Mas, infelizmente, Guga, não podemos deixar de falar novamente sobre o escândalo que são as fake news nessa tragédia do Rio Grande do Sul. Muitas delas estão sendo desmentidas, a gente vai trazer alguns desmentidos agora. Esses prints que eu mandei agora, Giovana, temos eles já aí? Os dois últimos que eu mandei? A nova, Guga, que está rolando, trouxe dois para exemplificar. A tragédia dos corpos. Esse aí, um perfil lá no Twitter da extrema-direita, diz que são 270 mil mortos e que estão tentando esconder os corpos para que o mundo não tome conhecimento do que está acontecendo. Tem um outro aí, de uma outra dessas pessoas de extrema-direita, que diz que viu o vídeo de uma moça falando que em Matias Velho, em Canoas, tem mais de 2.000 corpos boiando, estão em caminhões frigoríficos. Ela ouviu da boca dos bombeiros que estão congelando os mortos. São dois posts falsos, obviamente, são duas mentiras. E o mais doido, Guga, é que são as mesmas pessoas que na época da pandemia reduziam o número de mortos. Lembra quando a gente falava que eram 300 mil, 400 mil, 700 mil? Fala, não, estão inventando os mortos. Lembra da teoria que estavam enterrando caixão vazio? Lembra disso da época da pandemia? Claro. Não, estão enterrando caixão vazio com pedras dentro. Eu vi no cemitério um caixão com pedras dentro para dizer que tem número de mortos. E agora essas pessoas estão negando o número que tem sido o número oficial. E o mais doido, Guga, é que isso não é nada além da narrativa. Eu nunca vi, nesses dias todos, desde que essa tragédia começou no Rio Grande do Sul, um ser humano, não é nem a imprensa, nem o governo, nas redes sociais, eu não vi lugar nenhum negando o tamanho da tragédia. Os números que a gente tem hoje são esses que eu falei para vocês aqui no começo do programa. 147 óbitos confirmados, 127 pessoas desaparecidas. Pode haver um número maior de pessoas mortas? Claro que pode. A gente vai descobrir isso quando o trabalho do resgate dos corpos continuar. A água vai ter que abaixar nessas cidades para as pessoas encontrarem, infelizmente, corpos. A gente vai trazer já tipo a notícia de uma família que foi encontrada num deslizamento, os 4 abraçados. É uma tragédia sem proporções na história do Brasil. Pela extensão, né? A gente teve a tragédia da Serra lá do Rio de Janeiro com 917 mortos. Talvez supere o número de mortos, talvez o número de mortos passe da casa de milhar, seja 1.000 mortos, 2.000 mortos. A gente não nega o tamanho da tragédia, a tragédia é gigantesca, mas a narrativa dos caras é essa, é do nós contra eles. Estão mentindo, estão escondendo. O tal do imbecil do Nego Di lá que vive postando, quando a água baixar vão descobrir a verdade. A gente torce para que não seja verdade, para que não tenha 2.000, 3.000 mortos, mas ninguém vai negar. Se os corpos estiverem lá, todo mundo vai falar o número de corpos que as autoridades vão passar, porque não tem nenhum motivo para esconder o número de mortos, né, Guga? Claro que não tem, ninguém vai esconder, ninguém age assim, nenhum governo democrático age dessa maneira. É claro que os números estão sendo apurados de maneira séria, e é inacreditável você supor que morreram 200 mil pessoas. É claro que não vai chegar a um número desse. E 1.000 também é improvável que chegue. É mais provável que esses que estão, por hora, desaparecidos, alguns, ou boa parte, ou quase todos, tenham, infelizmente, morrido. E aí são mais 100, 120 pessoas. O número final deve ser inferior a 1.000 mortos, mas sim, se descobrir 1.000 corpos, é óbvio que isso vai ser exposto, vai ser dito, vai ser publicado, até para as famílias saberem, até para os amigos saberem. Então é claro que nada vai ser escondido, mas esse tipo de suposição de 200 mil mortos, ou dizer que estão escondendo o corpo, isso tudo é fake news óbvia, isso não é nem erro. E só para comparação, a quinta maior cidade do Rio Grande do Sul é Santa Maria, com 270 mil habitantes. Ou seja, os caras estão dizendo que Santa Maria inteira morreu nessa tragédia. Não faz nenhum sentido. Acabou Santa Maria, é mais ou menos isso, no cálculo dessa galera. Não vai, óbvio que não vai chegar esse número gigantesco. E espero que não chegue nem na casa de 1.000. E a previsão é que não, porque o número de desaparecidos é que é mais provável que se some aos de mortos
que por hora foram encontrados. E não vai ser muito superior a isso. O que não diminui o grau da tragédia. Agora, não dá para criar uma fake news. Isso tudo é fake news, cara. Nada disso é erro, nada disso é informação errada. Isso tudo é deliberadamente fake Mas news. o que os caras ganham com não essas fake news? Aumentando o número de mortes. Eles estão atacando o governo, eles querem de alguma maneira tirar o crédito do governo, dos governos que estão atuando. Eles querem. É tudo uma turma da extrema-direita bolsonarista, a gente sabe como é que é, querendo, obviamente, desacreditar o governo, querendo fazer ataque político. Isso tudo é politicagem da mais baixa possível, que usa cadáver, que usa tragédia, que usa uma situação de emergência como escada para fazer discurso político. Eles querem atacar, basicamente, o governo. Vamos desmentir agora algumas delas, Guga. E, por sorte, tem muita gente fazendo esse trabalho, além da gente aqui no ICL, né? O nosso André Graziano faz lá no... Mandei no Zap, nas redes sociais do ICL. A gente faz aqui no Rolê ICL. André Graziano. Os telejornais também. Mas tem muita gente fazendo isso, Guga, e é um trabalho importante demais para a gente ajudar a desmentir essas notícias falsas. Um sujeito gravou nessa semana agora, na sexta-feira eu vi esse vídeo, dizendo que as carretas dele foram barradas com doações do pessoal que ele está ajudando. Alguém foi atrás dele perguntar o que aconteceu. Aí ele assumiu que as carretas só pararam para pesagem e foram liberadas, mas o cara postou o vídeo mesmo assim. Vamos ver o desmentido aí que postaram desse sujeito. Pessoal, nesse exato momento eu tô aqui no Rio Grande do Sul. As nossas carretas iam chegar agora às 3 horas da tarde com as doações que eu consegui em São Paulo, mas simplesmente elas estão paradas numa fila porque estão pedindo CPF e nota fiscal. Estão espalhando por aí que é fake news nada. Ó, gente, lembra que... Vem cá. Lembra que nós estávamos falando ontem do menino da carreta, nós estávamos conversando, o menino que falou que tava, porque tô com as carretas presas, porque pipipipopopó. Acabamos de encontrar com ele aqui na Unimed e ele foi conversar com ele. Como é que foi? Perguntei pra ele o que tinha acontecido. Pedi nomes, tem alguém algum porque nome? se tá com a carreta presa, o motorista da carreta, tem que ter nome, ó. O policial tal me prendeu pelo motivo tal, porque as carretas estão aqui, o fiscal X, e tô lá preso. É assim que faz, não é? Ai, falaram que tô preso porque papapá. Daí simplesmente indaguei ele, perguntei se tinha alguém específico, ele falou que não. Logo em seguida já foram liberados daí. Tá, mas igual tu fez o post. Foram liberados porque eles estavam na fila de pesagem. Isso, normal, pesar, né? E daí desconversou e disse que mas deu tudo, mas nos liberaram. Daí eu perguntei, mas tem que colocar coisa verídica, que realmente... Aproveitar e mandar um beijo aí para Gisele Góes, que está no vídeo, essa que vocês estão vendo aí junto com esse homem. A Gisele é uma tatuadora que está lá no Rio Grande do Sul, ajudando muito as pessoas. Ela está arrecadando Pix, ela está indo nos abrigos. A Gisele, ela tem visto de perto também essa situação. Então a Gisele fez o desmentido aí. E aí, Guga, os caras vão continuar investindo nessa história de que as carretas estão sendo paradas, mesmo as carretas chegando. Aliás, uma outra que inventaram esse fim de semana, que eu nem trouxe aqui na nossa lista, estavam dizendo: o exército está indo embora do Rio Grande do Sul, a Polícia Federal está deixando o Rio Grande do Sul. É curioso que eles disseram que não tinha exército. Agora que eles estão dizendo que o exército está indo embora. Não faz nenhum sentido a história dos caras. A fonte de informação dessa gente é sempre igual. Todo mundo falou. Então tá todo mundo errado. Ouvi de alguém. Eu ouvi. Ouvi de um bombeiro. Ouvi de alguém da Defesa Civil. Ele me contou. Essa gente não tem fonte, não tem apuração, não tem conteúdo. Então eles precisam generalizar. O Nego Di fez isso, inclusive ontem. Você já citou o Nego Di, ele gravou um vídeo. E o vídeo dele tem essa legenda. Então tá todo mundo mentindo? Que todo mundo? Quem é todo mundo? Quem é a pessoa? Quem falou? Qual é o nome? Que foi o que a tatuadora faz nesse vídeo, né? Eles indagam o cascateiro, o mentiroso sobre isso, e ele precisa assumir que o caminhão foi liberado, porque é uma grande mentira. Quando você não generaliza, é porque você não tem fonte, é porque você não tem história. Quando você generaliza, é porque é cascata. Então esse todo mundo, eu ouvi falar, me disseram, é tudo cascata, é tudo sem base. Nego Di fez isso e o cara do caminhão também. Então esse você viu que no cara do caminhão, quando gravou o vídeo, ele fala também, né? Ele generaliza também, esse idiota. Então é tudo um bando de cascateiro, é um bando de mentiroso atuando em conluio, por intenção política. Tem que ir pra cima, como esse grupo aí, essa dupla fez, né? O tatuador
e a tatuadora ou a tatuadora e o companheiro dela. Mandaram bem demais. É o que o Medo e Delírio fala, né? O Instituto tirei do cu. Literalmente, o tirei do cu. O TDK, o Instituto TDK que a gente tanto nas redes sociais. O André Felipe está aqui dizendo que adora o rolê, a gente também adora você. André Suelen Ferreira, a Lígia pediu parabéns, já demos parabéns para ela. Letícia Soares falando que em Pelotas já estão com bairros debaixo d'água. Os piores dias vão ser agora de segunda até quarta-feira. E o pior, Letícia, é que a previsão do tempo aí para o Rio Grande do Sul diz que as chuvas vão dar uma estiagem, né? A partir de quarta-feira, vão parar um pouco e depois voltam de novo. Aqui em São Paulo, gente, é literalmente o contrário. São Paulo está passando por uma massa de ar quente gigantesca. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, o centro do Brasil está com uma massa de ar quente gigante que impede as chuvas de deixarem aquela região. As chuvas vêm, né, do sul, da Argentina, do Uruguai, e ficam paradas no Rio Grande do Sul. Não tem como sair de lá, porque não tem como passar para cá, porque essa massa de ar quente gigantesca. Se tiver alguém da meteorologia que possa me desmentir aqui, mas pelo menos foi o que eu vi hoje de manhã em 2 reportagens diferentes. E aí impede dessa chuva chegar em São Paulo. Agora, de quarta-feira em diante, vai esfriar em São Paulo, vai melhorar a situação no sul, só que depois volta a piorar, então vai voltar a chover de novo no Rio Grande do Sul, infelizmente uma tragédia que durará mais algumas semanas lá no Rio Grande do Sul, até que a reconstrução possa começar. A Maria Helena falou que o Google tá com a camisa do Zé Pix, do Zé do Pix, que é o Zelensky, né? O Zelensky usa essa camisa aí, verde oliva. O Pablo falou isso também. Do Exército. O Pablo. Do Exército. Tá vendo? Tô Zelensky. Zelensky aqui hoje. A Suelen Ferreira diz, esse povo tá virando sommelier de tragédia, estão distorcendo os fatos conforme a conveniência. O André Graziano apareceu aqui nos comentários. André Graziano. O Pablo Moreira diz que tem que cobrar multa de R$100 por view por hora. Eu acho pouco, viu, Pablo? Tem que soterrar essas pessoas de processo judicial para que elas aprendam a não compartilhar notícias falsas. O Sérgio Hoff está aqui, um beijão pro Sérgio, que mora em Canoas, inclusive, tem compartilhado nas redes sociais. Quem puder, siga o Sérgio lá, ele tem um Pix aberto também para quem puder ajudar. O Sérgio perdeu tudo, a família dele também. Então, quem puder ajudar o Sérgio, querido Sérgio, nas redes sociais todas, pode achar ele lá como Sindical Influencer. Acho que é @Sérgio Hoff, né? A sua arroba nas redes sociais, né, Sérgio? Deixa eu ver aqui, confira aqui. Eu vou ver já, eu falo pra vocês aqui, mas quem puder, @Sérgio_Hoff, HOFF, seguir o Sérgio nas redes sociais e também colaborar com a situação dramática que ele e a família toda estão passando. A Carla Baby falando a volta dos que não foram sobre essa quantidade de mortos. Guguinha, mais uma fake news. O arroz, a história do arroz continua rendendo. Soltaram uma história de que ia faltar arroz no Brasil por conta da tragédia no Rio Grande do Sul. Mas muita gente tem dizendo que a intenção era aumentar o preço do produto e, consequentemente, o lucro dos empresários. Aí o governo Lula falou, beleza, vamos importar arroz então. Tá faltando arroz, vamos importar arroz. Aí rapidinho saiu uma notícia dizendo que o estoque privado de arroz era suficiente para atender a demanda. A Ivy Bruxel falou sobre esse assunto. Vamos ver a nossa querida Ivy falando sobre. Eu fico chocada e, desculpa, eu não consigo fingir costume até hoje com a indústria da liberdade de expressão para cometer crime nesse país, com a indústria do fake news. É de uma perversidade, de uma monstruosidade, que gentinha canalha, sabe? Se aproveitar de uma desgraça que está acontecendo no Rio Grande do Sul para poder inventar qualquer tipo de bandidagem, para poder, sei lá, desqualificar o trabalho que o governo federal, estadual, municipal estão fazendo. E são 3 vertentes dessa narrativa que está toda coordenada por essa turminha da extrema-direita aqui do Brasil, que você sabe muito bem a corrente política desse povinho. Que é, primeiro, né, vamos dizer que o Estado não está fazendo nada, que é civil ajuda civil, né? Outro tipo, que o Estado está impedindo chegar a ajuda humanitária e as doações por qualquer tipo de burocracia estatal, que também é mentira, né? Até porque também tem que haver um certo tipo de burocracia, assim. Eu já expliquei isso no outro vídeo, porque depois vem aí a CPI da enchente. E a terceira é com relação ao pânico social e econômico que estão fazendo. Vai faltar produto no mercado, porque o Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz, por exemplo, do país, né? E é por isso que eu vim aqui trazer um vídeo muito importante da Companhia Nacional de Abastecimento, que explica exatamente sobre essa questão do... O presidente Lula autorizou, assinou, já está publicada no Diário Oficial da União,
a medida provisória que autoriza a Conab a importar até 1 milhão de toneladas de arroz. Essa informação é importante porque também tem uma onda de desinformação dizendo que vai ser desabastecido o nosso Brasil e estimulando as pessoas a comprarem e estocar sem necessidade. Esta notícia dá esta garantia. Além de não deixar faltar arroz, nós vamos também, com essa medida, garantir que o preço não suba em função da especulação de alguém que queira se aproveitar da situação que vive o Rio Grande do Sul. É importante também que nós não vamos trazer tudo de uma vez só, para também não competir com a nossa produção local. Nós temos também proteger os nossos agricultores. Isso mesmo. Mas nós estamos agindo com muita atenção para não deixar que o preço fique muito alto para os consumidores. E só para deixar bastante claro nesse vídeo aqui, essa política de estoque de alimentos que deu início nos governos do PT, que é muito importante, principalmente para controlar preços Eu vou encerrar desses o vídeo produtos da aqui. cesta básica no supermercado. O vídeo completo vocês podem ver lá nas redes sociais da IVE. Mas, Guga, a gente já pegou a ideia, né? Os empresários, sabe-se Deus através de quem soltaram... Passaram uma nave alienígena. Porra, passou do lado. Pior que é longe, cara. Como é que chega tão alto? As pessoas soltaram a história de que ia faltar arroz, aí o Lula falou, não, peraí, então vamos comprar arroz, né? Aí logo fala, não, peraí, não precisa, tem arroz suficiente para o resto do Brasil todo. Então parece que a fake news talvez tenha sido criada por alguém que tivesse interesse, né? Quem será que tem interesse com o preço do arroz subir, né, Guga? Mas quem será que ganha com o preço do arroz subindo, né? Será que é o produtor, é o comerciante, enfim. É cascata, né? Cascata para inflar preço no meio de uma tragédia cruel. Mais uma cascata. Todas são cruéis. Essa daí para lucrar em cima de quem está sendo vítima de uma enchente, fica desesperado com esse tipo de notícia. E o Brasil inteiro, no caso, né? Podendo cair nessa. E estocando arroz sem necessidade nenhuma. Ainda bem que o governo reagiu e mostrou que se tiver chantagem, tem a solução, não adianta chantagear. Aí rapidinho acabou a mentira. Não, compra da gente, a gente tem, não precisa trazer de fora. É isso, né? Tem que reagir, tem que ir para cima das fake news, porque senão, imagina, as pessoas vão achar que tem 270 mil mortos e vão estar estocando arroz sem necessidade em casa. Não dá. Várias pessoas falando aqui sobre as fake news. O Gabriel Xavier falou que o Guga tá com cabelo igual o do presidente da Ucrânia também. Eu vou raspar isso aqui, que tô achando também, tá muito Zelensky mesmo. A Edivânia falou canalhas e cruéis. E o Ricardo Reis, os criadores e que repartem as fake news, principalmente os bolsonaristas, como combater de modo fácil? Bloqueio as contas bancárias, siga o money que isso acaba. Não é só isso, acho que também é importante, mas tem que tirar essas contas do ar. Não tem a ver com liberdade de expressão, até tem alguém que comentou aqui, a Cíntia Hager diz, liberdade de expressão igual divulgar fake news. É o que essas pessoas querem na verdade. Falando sobre isso, Guga, o que mais tem gente aí é que quer doar para as pessoas vítimas e fazer propaganda com isso, né? Nunca vi a solidariedade, precisa tanto de visibilidade. Mas o Whindersson Nunes também ganhou destaque nos últimos dias, depois de tretar com o meio mundo nas redes sociais, e agora também entrar em novas polêmicas, né? O Whindersson disponibilizou drones para atender, levar resgate para as pessoas que estão em áreas de risco. Aí tem um vídeo, é vídeo ou foto? É vídeo, né? Vídeo. Então, se você quiser, pode ir rodando que eu vou falando que não tem muito áudio nesse vídeo aí. Olha aí, ele postou uma imagem, Guga, de drones que estariam à disposição para isso. Ele postou esse vídeo com a seguinte frase, com o seguinte texto: se você está ilhado em seu prédio, algum condomínio em Porto Alegre, Canoas, deixe o nome do seu bairro nos comentários. É para entregar uma ajuda apenas até que o resgate chegue. Água, sachê de reidratação e proteína. Qual que é o problema disso, Guga? O problema é que a Defesa Civil pediu para não usar drone. A gente tem um vídeo aí que foi postado pelo Exército, pela Aeronáutica Brasileira, que fala exatamente o contrário. Vamos ver o vídeo aí. Nós queremos fazer um apelo a toda a população para não utilizar drones na região de Canoas. Como nós sabemos, o povo gaúcho tem sofrido com as consequências das tempestades recentes. E para auxiliar o povo gaúcho, nós estamos empregando mais de 35 helicópteros que estão realizando missões de busca e salvamento, bem como transporte de víveres e medicamentos a todos os necessitados. A utilização de drones
nessas áreas, em conjunto com os helicópteros, representa um risco muito grande à operação. A colisão entre um drone e uma aeronave de asas rotativas, um helicóptero, pode ter consequências catastróficas, levando até mesmo a um acidente aeronáutico, causando ainda mais dor ao povo gaúcho que já está passando por tantas dificuldades nesse momento. Por favor, não voem drones na região de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre e em nenhuma área afetada pelas enchentes. E aí, Guga, o Whindersson, eu entendo a vontade de ajudar, ele doou muito dinheiro, inclusive, né? Ele doou dinheiro dele, fez campanha de vaquinha para doar mais dinheiro para lá. Eu entendo a vontade de ajudar, mas às vezes essa ânsia de querer ajudar acaba atrapalhando, né? A gente viu aí o pedido da aeronáutica, pedindo para que não voem drones nessa região. No fim de semana teve muita treta, desde sexta-feira, desde o resgate do Caramelo, porque, um resumo para vocês, o Whindersson queria fazer o resgate, deu uma sugestão lá de usar boias, um negócio feito com impressora 3D e tal, para poder tirar o cavalo, esse cavalo e outro já era de risco. Os bombeiros disseram que não era a melhor saída, e aí parece que o Whindersson ficou meio bravo com isso, né? Meio irritado com isso e começou a atacar. Aí fez ataque contra a Janja, ataque contra o próprio Felipe Neto, aí ó, fez ataque contra a Janja, fez ataque contra o Felipe Neto, fez ataque contra o Lula, aí chamando a Janja de lavadeira, um troço lamentável do Whindersson Nunes, né? Fez mais um ataque contra o Felipe Neto. Tem um novo barulhinho de peido aqui no ar, ou foi ou é o Guga? Só pra saber se... Não, eu também tô na dúvida se se era eu, se era o Guga ou se foi novo. Eu precisava saber se tinha um novo. Atrás? É o Guilherme é horrível. E aí, Guga, me parece que o Whindersson não é um cara mau. Não acho que o Whindersson seja um cara mau, um cara ruim, que queira prejudicar, assim. Mas me parece que no afã de ajudar, o cara podia simplesmente ouvir as autoridades, né? Tipo, o que é bom fazer, o que o Rio Grande do Sul precisa e o que não precisa agora. Drone, aparentemente, é uma coisa que não precisa. Eu sempre desconfio daquela pessoa que tá sempre se gravando, né? Enquanto tá ajudando os outros. A gente até comentou isso na semana passada, né? Aqueles milionários americanos, Rockefeller, Carnegie, ou aqui mesmo, a Fundação Roberto Marinho, os milionários que estão com a imagem queimada e que acabam usando a grana para ajudar os outros, mas pensando, na verdade, na própria imagem. Isso é comum. E aí a gente tem agora um monte de gente ajudando na questão do Rio Grande do Sul, mas se promovendo em cima também. E aí arranha um pouco, né? Mancha um pouco aquele gesto da pessoa. Aí você fica na dúvida. Ela tá ajudando, se empenhando só para ajudar ou tá se empenhando por si mesma? Estão dizendo que meu som tá estourado. É a segunda pessoa que fala isso aqui nos comentários. Aqui meu tá, som aqui tá tá estourado, okay. será? Tá tudo ok? certo aí, Gui? Tá ok. Mas falaram isso nos comentários aqui, 2 vezes já. Aí, bom, enfim. Sempre desconfie de quem se promove em cima de tragédia. O Whindersson tá ajudando, beleza. Agora, tá faltando informação, tá faltando não entrar nessas brigas de narrativa que ele entrou, ele abraçou, ele criou um monte de situação desnecessária. Tem um lado legal dele, tem um outro lado dele que não tá sendo muito legal. Vamos ver no final qual que vai ser o saldo do Whindersson. Mas é claro que dinheiro ele tem para ajudar, pelo menos. E tá ajudando com grana. Mas tá falando muita bobagem também. Tá falando muita bobinha. Agora? É melhor ficar quieto. Você falou sobre os influenciadores. 2 ex-BBBs também estão ganhando destaque nessa cobertura. O Pedro Scooby tem sido muito criticado por estar fazendo vídeos falando sobre os resgates. Muito particularmente, Guga, eu acho que não tem muito problema, assim. Você foi lá, fez resgate, quer fazer o vídeo, posta, mas não é pra isso que você tá lá, né? Você não tá lá pra fazer vídeo, você tá lá pra ajudar as pessoas. Mas eu acho que o Pedro também tem ajudado lá, ele com outros surfistas que foram com jet skis lá pro Rio Grande do Sul. Vamos ver aí o Pedro Scooby se defendendo dos ataques que sofreu. Fala, galera, acabei de chegar em casa, exausto, dá pra ver pela cara, eu acho. Bom, eu tava dando uma internetada na viagem enquanto eu revezava com o Lucas. E aí eu vi alguém me defendendo, eu fui tentar entender mais ou menos o que era. Pelo que eu entendi, era alguém que tava falando assim, que ele tá lá pra aparecer, que a Red Bull tá pagando ele pra estar lá. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eu e Chumbinho, a gente se ligou
Eu liguei pro Chumbinho, o Chumbinho já tava pensando nisso. O Lucas Lucas, Chumbo vambora, também, outro vambora. A gente surfista. recrutou nossos amigos, a gente recrutou nossa equipe, a gente botou nosso jet ski, nosso equipamento, que é caro pra caramba, pra jogo, a gente botou tudo do nosso bolso. A gente gastou o dinheiro do nosso bolso pra ir pra lá. A gente chegou lá, recrutou um monte de gente, a gente ajudou a atrair pessoas do Brasil todo pra lá. E a gente fez isso do nosso coração. A gente estava numa água nojenta, com gente morta, com cachorro morto, e a gente estava lá para salvar vidas. E a gente fez isso. E só para finalizar, graças a Deus eu tenho meus patrocinadores. Porque graças a eles eu tenho dinheiro. Eu pude botar meu equipamento em risco. E se precisasse comprar outro. Eu pude ajudar várias pessoas lá. Né? Eu pude ajudar no hospital de campanha que estão fazendo, veterinário, para os animais que estão sendo resgatados, eu pude ajudar eles. Eu pude ajudar várias outras entidades. Ouvimos eu o pude, Scooby hoje, aí. por exemplo. Vamos. Ele também fez o resgate de um cachorrinho lá no Rio Grande do Sul e levou para casa. O cachorro falou: se o dono aparecer, ele manda de volta o cachorro. Mas fez o resgate de um cachorro também que estava lá nessa tragédia. O Davi do BBB, o último ganhador do Big Brother, inclusive, também estava lá. E aí foi criticado também porque estava sorrindo junto com os voluntários, com as vítimas e tal. Ele também postou um vídeo lá se defendendo das acusações. Agora, porque quarta-feira eu tô voltando pro Rio Grande do Sul. Não quero saber crítica, nada disso. Quarta-feira, tô voltando pro Rio Grande do Sul, tá certo? Vou lá na quarta-feira, também não sei o dia que eu vou voltar. Vou lá ajudar. Quando eu decidir que eu tenho que voltar, eu volto, tá certo? Então, quarta-feira já vamos estar lá no Rio Grande do Sul, ajudando aquele povo. Então, um beijo, um abraço pra vocês. E vamos fazer uma coisa mais organizada dessa vez, pra chegar lá com tudo, valeu? E ajudar o povo da melhor forma possível. E é isso aí, gente. Não ligo pra que as pessoas falam. Não tô ligando pra hater, não tô ligando pra... Não tô. Eu só fiz uma postagem nas minhas redes sociais agora, mostrando mesmo o nível das pessoas, o que elas fazem pra tentar me derrubar, pra tentar apagar meu brilho, pra tentar me ofuscar, pra tentar tirar meu brilho de campeão. Porque é difícil ver um preto, pobre, favelado no poder. É difícil ver um preto, pobre e favelado no poder. É difícil. É difícil ver um negão aqui, ó. Um negão, tá ligado? Entendeu? De um carro bom. É difícil ver um negão de um apartamento bom, de uma casa boa, tomando um banho de piscina. Entendeu? É difícil. O pessoal não gosta, não aguenta. Porque se fosse um branquelo que ganhasse o Big Brother, porque se fosse um branquelo que tivesse onde eu tô, ninguém tava falando nada. Mas como é um preto... Vamos. Guga, tem várias camadas nisso aí, né? A primeira é que eu sempre acho que quem ajuda pra fazer marketing, acho que... Pô, eu acho muito fala válido, mais, viu? Porque, assim, pô, é melhor do que não fazer nada. Eu acho melhor a exatamente. pessoa fazer alguma coisa A galera que fala e se mal promover do do que cara... não... Eu acho melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada, entendeu? Eu acho melhor. O cara tá lá ajudando. Tipo, de certa forma, o cara tá ajudando tipo, algumas pessoas. Tanto ele quanto o Pedro Scooby foram criticados por isso, né? Por fazer foto, vídeo. Se o cara tá lá, o cara tem direito de fazer foto, vídeo. Acho que não vale ir lá e não fazer nada, fazer foto e dizer que fez, né? Aí eu acho que é o problema. E atrapalhar como tem gente fazendo aí, mandando drone, a porra toda pra atrapalhar. Mas eu acho válido o Google. Acho que os caras estão dispostos a gastar o tempo deles indo pra lá e depois querem fazer uma foto, querem fazer um vídeo. Mas eu acho que é melhor ajudar do que não fazer nada. Claro, melhor ajudar do que não fazer nada. O que não dá é pra você atrapalhar, como você comentou há pouco. E tem uma galera que tá ajudando um pouquinho e atrapalhando muitão, né? O Nego Di, por exemplo, que ajudou em algum grau, mas que atrapalhou muito mais, que entrou nessas narrativas que no fim trazem um prejuízo no sentido dos resgates que estão sendo feitos ou das ajudas que estão sendo enviadas, que é muito maior do que o que você fez de positivo. Então tem gente que está atrapalhando mesmo, né? Querendo se promover de uma maneira que acaba atrapalhando. E o maior exemplo disso neste momento seria o Nego Di. Esse Nego Di é um oportunista, é um surfista de tragédia, pelo jeito. Mas tem, enfim, todos esses que estão se promovendo, muitos desses estão de fato pesando a mão, estão passando do ponto e estão queimando o filme. No fim das contas, no lugar de sair com a imagem que eles estão tentando vender de herói, entre aspas, eles estão até virando para alguns um vilão. É melhor
saber como balancear isso aí. Faz direito. Se você quer de alguma maneira tirar uma casquinha dessa tragédia, e tem muitos tirando, tenta ser mais discreto, porque tá pegando mal aí pra vocês, viu? Todos esses que a gente mostrou de alguma maneira, tem muita gente criticando e tão sim arranhando a imagem deles. Exceto o Nego Di, que não tem ajudado nada, só ajudando ele a ir pra cadeia logo mais. Mais um que adora uma fake newsinha, e que eu não entendi essa história aqui, viu, Guga? O general da FAB fez um acordo com a Força Aérea de Portugal para trazer 20 toneladas de doações lá de Portugal para cá. Uma fake news que a gente nem repercutiu tanto assim nos últimos dias, mas um trabalho do Pablo Marçal, pressionando o governo brasileiro a trazer 20 toneladas de suprimentos de Portugal para o Rio Grande do Sul. O comandante da FAB, o Marcelo Canitz Damasceno, mencionou repetidamente o nome do Pablo Marçal nessa entrevista que ele deu aí no fim de semana. Vamos ver. Eu tenho recebido, ultimamente, nesses últimos dias, uma enxurrada de pedidos de mídias sociais para que a gente busque. Eu recebi agora essa madrugada uma mensagem que está rodando aí do senhor chamado Pablo Marçal, que está pedindo que nós usemos o avião nosso para ir a Portugal para buscar 20 toneladas, né? Essa atividade, tirar um avião nosso daqui para ir a Portugal para buscar 20 toneladas, que é muito importante, qualquer cesta básica é importante, nos tomaria 35 horas, né? Então, neste momento, é muito difícil a gente fazer uma extração de uma aeronave dessa, que está dentro desse correio de suprimento, fazendo o trabalho para que essa primeira leva seja muito importante e depois continuar no ciclo logístico, né? Com essas mesmas 35 horas, ao invés de buscar 20 toneladas em Lisboa, eu consigo colocar 167 toneladas em Porto Alegre, mantendo o nosso ciclo. Mas a nossa ideia é a gente unir forças. Eu acho que o senhor Pablo Marçal está fazendo o papel dele, está buscando alternativas, né? E nós vamos cooperar com ele. Eu falei agora nessa madrugada com o General Cartacho, comandante da Força Aérea Portuguesa. Ele se prontificou a trazer também no KC-390 essas 20 toneladas. Só precisamos que o senhor Pablo Marçal e quem estiver trabalhando com ele nos procure para que a gente saiba o ponto de contato, para que imediatamente a gente coloque aqui essas 20 toneladas mais rápido até do que se eu tivesse que levar o avião para lá, porque o avião dele já está lá, o avião brasileiro, o KC, ele está empolgado em apoiar a operação e nós vamos trazer as 20 toneladas que o senhor Pablo Marçal está pedindo, colocar aonde ele precisar e a partir dali entregar para que ele possa fazer essas doações. Não dá para falar mais vezes Pablo Marçal nesse vídeo, né, Guga? Acho que meio estranho aí, né, o comandante da FAB. Não sei se ele falou com alguém antes dessa coletiva aí, mas ok, é importante trazer 20 toneladas. Se fosse 500 quilos era importante, se fosse 10 toneladas era importante, se fosse 20, 30, 100, 50 é importante, toda ajuda é importante agora para o Rio Grande do Sul. Mas dar esse cartaz todo pela FAB, pelo Pablo Marçal, é foda, né, Guga? Essas 20 toneladas foi ele que conseguiu de doação lá em Portugal ou ele só tentou fazer a ponte? Ele só tentou fazer a ponte. Mas, enfim, claro que não foi ele que conseguiu arrecadar 20 toneladas lá em Portugal. Lá em Portugal, certamente, quase ninguém sabe quem é esse charlatão. Aqui no Brasil, infelizmente, esse cara sabe usar, né, toda a mídia possível em favor dele. Até a negativa. Ele sabe usar sempre para o nome dele estar em alta. E ele está aí surfando na tragédia. Esse é um surfista de tragédia, óbvio. Pablo Marçal, um charlata. Alguém que está espalhando fake news, que está, sim, atrapalhando, não está ajudando. Esse, sim, está atrapalhando. E está fazendo isso tudo por oportunismo, né? Para aparecer. E conseguiu, conseguiu um grande momento aí com o nome dele sendo citado inúmeras vezes, como se fosse alguém que está trazendo 20 toneladas de doação lá de Portugal para o Brasil. É um charlata, esse é um aproveitador, Pablo Marçal. Falando em aproveitador, sabe quem está pedindo para não polarizar o debate, Guga? O Luciano Hang. O dono da Van disse que recebeu várias mensagens de amigos na semana passada, depois que os jornais publicaram uma fotografia da réplica da Estátua da Liberdade, né, símbolo da Van, diante da cheia em Lajeado. Curiosamente, um dos maiores
incentivadores da polarização política no Brasil, quer que não se polarize essa catástrofe, o que a gente acha certo, né? Devia ser assim, né? Na semana passada o Fábio Weingarten estava reclamando, que é uma outra frente de atuação do bolsonarismo, Guga, dizer que o governo está gastando tempo demais em desmentir fake news. A gente desmente fake news porque elas são produzidas, né? Se vocês não fizerem fake news, a gente não precisa desmentir. Agora é curioso ver o Luciano Hang pedindo para não polarizar a catástrofe. O Hang não quer que polarize a catástrofe, aproveita então a visibilidade que você tem e diz que é mentira aquele papo de que você mandou mais avião, mais helicóptero para a tragédia do que a FAB. Uma das maneiras de polarizar foi criando essa fake news que envolve o nome do Luciano Hang, dizendo que ele teria ajudado mais do que a FAB as vítimas das enchentes. Então, se você não quer polarizar, esclarece isso. O título não deveria ser "não devemos polarizar", deveria ser "não me usem para polarizar", ou "não mintam usando meu nome, dizendo que enviei mais helicóptero do que a FAB, não polarizem", alguma coisa nesse sentido. Estão usando o próprio Hang para polarizar, e ele pode sim ajudar a não polarizar, mas não parece ter sido essa a intenção quando ele fez esse comentário. Aí ele só está de fato querendo passar uma imagem dele que não existe, porque se tem alguém que cria ódio, que espalha ódio, ajudou muito a espalhar desinformação na pandemia, inclusive. O que espalhou de mentira na pandemia é esse sujeito aí. Vamos falar, aproveitando em polarização, em violência, falar sobre a Globo sendo atacada. Inicialmente, Guga, a extrema-direita criticou a Globo, e eu acho, sendo justo aqui, que a Globo realmente demorou para embarcar nessa cobertura. A Globo é a maior emissora de TV do Brasil, né? Então o que a Globo faz tem uma ressonância muito maior do que as outras. Ela foi criticada por não fazer uma cobertura adequada no começo, mas agora a Globo tem feito uma cobertura muito relevante, eu acho. Colocou seus telejornais todos, ontem teve uma baita cobertura no Fantástico. A Globo parece estar fazendo agora o seu trabalho direitinho de cobrir essa tragédia. E ela está sendo tratada assim pela extrema-direita, lá pelos manifestantes do Rio Grande do Sul. Vamos ver. Vazem! Vazem! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Barulho de maluco. Barulho de desequilíbrio. Lixa! 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 Vaza! Vaza! O vídeo ele é maior do que isso, né? Mas é isso que vocês estão vendo, tá? Não tem mais nada além disso. A galera já tinha compartilhado outros vídeos de um repórter da RBS sendo hostilizado e de uma outra entrada ao vivo em um centro de desabrigados, onde o repórter também foi intimidado por essas pessoas, hostilizado por essas pessoas lá no Rio Grande do Sul. E eu sempre digo, e cara, tem gente dizendo, gente inclusive de esquerda, que é um progressista, falando, mas a Globo está colhendo o que plantou, a Globo ajudou a criar o fascismo. Gente, eu não discordo, acho que a Globo tem o seu papel em tudo isso que a gente vive no Brasil hoje. Mas os profissionais da emissora são jornalistas, né? O fotógrafo, o cinegrafista. Acho válido as pessoas se posicionarem contra o editorial de qualquer veículo, da Revista Oeste, do ICL, da Globo, da Jovem Pan. Agora, os profissionais estão lá trabalhando, fazendo o trabalho deles, Guga. E novamente falo isso com um mestre de já ter sido intimidado e hostilizado por parte de pessoas na rua, inclusive, né, Guga? Will. Que é você. Will. Oi, Gui. Uma pergunta, Fala. tipo assim, ó. A Globo não é um objeto, né? É uma pessoa, né? Quem que assina pela Globo? E tipo assim, quem as pessoas cobrariam o que a Globo faz? Quem elas veem, né? Que é o repórter, que é quem tá mas aí é a mesma coisa de você cobrar o atendente do posto de saúde porque não tem médico. Sim. A culpa não é do atendente, a culpa é do prefeito que não botou médico. Mas não, os caras podem eu entendo o pensar, raciocínio, sabe? eu entendo o raciocínio. Ele faz sentido. Mas a Globo, nessa questão das enchentes, por mais que possa criticar a demora, talvez, em entender o
quanto deveria se dedicar a essa cobertura, e está se dedicando agora, a Globo está fazendo sim um trabalho de jornalismo, tentando apurar, contando o que está rolando, não está espalhando qualquer narrativa fake. Quem espalhou uma fake news grotesca foi o SBT, que teve que depois que tirar do ar. Eu acredito que não fez isso com a intenção de espalhar uma mentira, foi por incompetência. Mas a Globo tá fazendo o trabalho de jornalismo que tem que ser feito neste momento. E, enfim, mesmo que a gente tenha, e a gente tem, obviamente, críticas a fazer a inúmeros jornais, a Globo, não dá para você ir para cima daquele jornalista que está ali fazendo a cobertura. Isso não pode, obviamente. Isso não é admissível. Ainda mais dessa maneira violenta, intimidando, hostilizando, atrapalhando o trabalho, que é o que eles estão fazendo. Isso tudo vem de um grupinho da extrema-direita. Isso é tudo filhote do Olavo, é tudo filhote do Bolsonaro. Quem faz isso, quem ataca a imprensa desse jeito, na verdade tem sim uma hostilidade contra a imprensa que está sendo inflada e alimentada pelos fascistinhas do Brasil e do mundo inteiro. A imprensa é inimigo desse movimento neofascista que cresceu no mundo inteiro, não é só no Brasil. Então aqui, claro que tem um ataque recorrente à imprensa, e isso é resultado desse clima anti-imprensa que foi criado pela extrema-direita. Não tem como passar pano para isso. O Fábio Ezequiel falando, o áudio do Google está estourado porque está tocando em todas as rádios, Noblado Piseiro, na verdade. Tá estourado nas rádios do Brasil. A Ariane Lima falando que deve ser fake news, vindo do Marçal. A Maria Helena diz que, como o Demore já falou semana passada, teremos ataques diários e diretos na imprensa, à imprensa, né, por essas pessoas, e o Negro Drama estão nadando na merda, utilizando o trabalho dos repórteres. E eu entendo, gente, assim, que tem gente que realmente fique revoltada, porque é uma situação muito grave, as pessoas às vezes não veem o tipo de ajuda que elas acham necessário, mas tem lá muita gente atuando do governo federal, da Defesa Civil, dos bombeiros, do Exército, tem muita gente trabalhando no Rio Grande do Sul, tem uma força do SUS também atuando no Rio Grande do Sul para atender as vítimas lá no Rio Grande do Sul. Você falou sobre os alunos do Olavo de Carvalho, Guga Noblar. Eu vou trazer um aluno do Olavo de Carvalho agora na hora do mugido. Roda a vinheta. Eu vi esse vídeo no fim de semana, Guga, eu falei, não, esse vídeo, eu preciso ver o Guga Noblar reagindo a esse vídeo. Não sei se o Guga viu esse vídeo, eu espero que não, para ele reagir sinceramente com a gente aqui. O Paulo Cogos, você viu o vídeo do Paulo Cogos? O Paulo Cogos lançou sua pré-candidatura a vereador aqui em São Paulo. E no melhor estilo Brasil Paralelos, ele assumiu compromissos de pré-candidatura, que é uma coisa que ninguém costuma fazer. Vamos ver o vídeo de Paulo Cogos, pré-candidato. Olá, o meu nome é Paulo Cogos, do canal Ocidente em Fúria. Como a imprensa já divulgou, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo, onde eu nasci e jurei defender. Me filiei à União Brasil e venho, por meio desta transmissão, assumir a responsabilidade pelo atentado contra a pré-candidatura do senhor Kim Kataguiri à prefeitura do partido dele! Todo político faz promessa para depois da eleição. Eu, como pré-candidato e membro do União Brasil, prometo para antes das eleições trabalhar dentro do partido para que Kim Kataguiri não seja candidato a prefeito de São Paulo. É do mesmo partido. Essa promessa eu cumprirei antes da eleição. Venho, portanto, convocar a população paulistana a uma cruzada política. Cruzados. O cara voltou pro período feudal. Daqueles que traíram a direita, destes falsos defensores da liberdade. E ao assumir a autoria deste atentado até político, o Cirão apareceu ali, o Ciro Gomes. Eu tenho certeza que eles tentarão me retaliar. Inclusive a explosão foi foda. Processos eleitorais injustos. Mas eu estou munido desta arma que são as minhas ideias. Aí, o livrinho. O livrinho das ideias. De tudo, estamos lutando sob este signo do Senhor dos Exércitos. E, portanto, nada vai me deter nesta luta contra esta patuscada, esta pantomima, que é a candidatura de vereadores de movimentos de falsa direita que não hesitam em se aliar à esquerda. Pode tirar. Eu tenho dificuldade. É só colocar um micro-ondas contra ele que já perde. Eu tenho dificuldade em não zoar o Paulo Cogos. Porque o Paulo Cogos, além de ser um imbecil, um
um idiota, o cara botou ele de... um intolerante de marca maior, além de ser um beócio, o Paulo Cogos é perigoso. Eu não acho que ele é um perigoso em grande escala, assim, não acho que ele tem risco de virar senador, deputado. Eu acho que ele é essa figura caricata, talvez vire vereador aqui em São Paulo, visto o grau de imbecilidade das pessoas que assumem cadeiras aqui na Câmara de Vereadores de São Paulo. Mas me parece que ele é mais uma caricatura dessa extrema-direita doentia do que uma figura que promove risco. É uma figura imbecil, beócio, que deve ser processado pelas loucuras que fala. Mas, tipo um Bolsonaro, né? Mas com menos potencial eleitoral e menos dinheiro também, apesar dele ser rico, né? A família dele é rica. Cara, será que o exército tentaria dar um golpe com Paulo Cogos na presidência? Os templários, aí tinha que ser os templários. Um golpe. Imagina a galera chegando de cavalo, de escudo, com espada. Pô, mas por que ele tá querendo rivalizar com o Kim? Porque ele acha que o Kim é de esquerda. Ele acha que o Kim, ele tá aliado. Aí o Brasil traiu a direita. Ele acha que o MBL é um movimento que traiu a direita. Cogos é um maluquinho bolsonarista olavista. Ele é um puxa-saco que não sai da sombra do Bolsonaro. E o MBL rachou com o Bolsonaro. A briga é essa apenas. Você não é mais Bolsonaro, eu sou Bolsonaro. É só isso. E aí, claro, ele quer sabotar a campanha do Kim, e ele percebeu que essa é uma narrativa talvez interessante para ele ganhar voto junto aos acéfalos da extrema-direita que querem alguém ali fazendo coro contra o MBL. Então ele vai usar o MBL de escada, vai usar o Kim Kataguiri de escada para se vender. Ele viu que não deu certo, ele já foi candidato a deputado estadual, perdeu na eleição passada pelo PTB, não foi eleito. E agora, claro, ele viu que precisa adaptar a narrativa dele. Antes ele era só um soldado do Bolsonaro, agora ele é, além de um soldado do Bolsonaro, um soldado anti-MBL. Talvez assim esse malucão vire político eleito. Imagina que vergonha para São Paulo. São Paulo já elegeu muita gente perturbadinha, viu? Mas esse daí talvez. Esse aí vai ser o histórico. Esse aí vai ser o histórico. Estão falando da semelhança com o Milley aqui no chat. Lembra, o cabelo também lembra. É uma coisa maluca. Ele tem mesmo pegada anarcocapitalista. A direita gosta dessas caricaturas. Falando em caricatura, vamos falar sobre o Costinha da Câmara dos Deputados. Quem é o Costinha da Câmara dos Deputados, Lucas? Sabe quem é? André Graziano. Mesmo. Infelizmente, eu acho que eu sei. O Marcel Van Hatten. O Marcel Van Hatten, o Rio Grande do Sul está inteiro destruído, certo? Nós sabemos disso. Pois é. O Marcel Van Hatten postou esse vídeo. Não deu tempo de legendar, que o Marcel Van Hatten postou agora há pouco. Eu vou rodar o vídeo para vocês, eu vou traduzir para vocês a parte importante. Roda o vídeo aí para vocês verem. Elon Musk, sorry. Thank you for your help. Elon Musk, obrigado pela sua ajuda. O Rio Grande do Sul está muito feliz neste momento. E é só isso que você precisa ver do vídeo, é ele agradecendo o Elon Musk, que recebeu antenas Starlink para ter internet. Ok, Elon Musk, obrigado. Mas o Marcel Van Hatten disse, Guga, abre aspas, o Rio Grande do Sul está muito feliz neste momento. Pois é, quando você faz muito vídeo se promovendo em cima de uma tragédia, uma hora você perde o tom e você não percebe e joga no ar mesmo assim. É porque ele tá se promovendo demais, o tempo inteiro tem um vídeo dele aí, usando a tragédia como escada, o tempo inteiro ele tá ali, ó, com o celular voltado para ele. Mais uma vez, usou a tragédia de escada. E aí, pelo jeito, não pesou as palavras. É por isso, é porque tá exagerando, Van Hatten. Grava menos vídeo, que talvez você tenha mais filtro na hora de gravar, mas está perdendo a linha, porque está fazendo demais, está usando demais a tragédia. E aí fala uma frase completamente fora do tom, quer dizer que o Rio Grande do Sul está muito feliz. Quem está feliz é você, que está aí aparecendo, que está aí puxando o saco do Musk, que está aí ganhando mais seguidor, que está aí fingindo que está fazendo algo de útil, quando na verdade só está preocupado com a própria imagem. Vamos passar rapidamente por uma macetadinha de notícia só que é importante dar. Vinhetinha. Só uma rapidinha? Uma rapidinha só. Aproveitar e agradecer os comentários aqui. O Alex Cunha falou, esqueci de dar o todinho dele, que dó. A Marilena, jurei defender a cidade, mas não sei usar o micro-ondas. No caso do Paulo Cogos. Oi. Como que o Alex Cunha coça o fiofó?
Alex Cunha diz, Narnia News, e várias pessoas comentando, agradecendo os comentários de vocês, todos aqui, todas. Só para passar, Guga, a morte de uma deputada federal, notícia que a gente não pode deixar de dar aqui no programa. A deputada Amália Barros, dirigente do PL, deputada federal, morreu aos 39, minha idade, meu Deus, aos 39 anos. O Bolsonaro comunicou o falecimento dela, que é vice-presidente do PL Mulher, cuja presidente é a Michele Bolsonaro, e emprestou o nome à lei federal. A Amália Barros ficou mais conhecida recentemente, Guga, por o vídeo com a Michele Bolsonaro, né, em que ela tirava o olho, a prótese, nesse vídeo aí. Nossa, isso é maluquice. Em que ela tirava a prótese do olho e dava na mão da Michele Bolsonaro. Essa aí que vocês estão vendo aí em pé agora, lá da Michele. Ela não tinha um dos olhos, né, era deficiente visual de um dos olhos, e aí a Michele pediu para ela tirar a prótese ocular, colocar na mão da Michele, e a Michele colocava a prótese dentro do bolso. Então, um vídeo bizarro da política recente, mas olha, ela pega e coloca dentro do bolso. Bagulho muito esquisito. Mas a gente a Michele constrangendo ela, né, também, né? A Michele, porque ela faz isso, porque a Michele vai lá na frente de todo mundo, faz um comentário dizendo que ela só tem um olho, pede pra ela, aí ela tira. É uma cena meio grotesca, mas quem provocou a cena foi a Michele. Ela ficou um pouco até constrangida, eu imagino. E é claro que tem que se lamentar o fato dela ter morrido. A gente presta aqui toda a solidariedade à família, aos amigos da deputada Amália Barros. Nessa hora, eu sempre falo, ao contrário do bolsonarismo, a gente não comemora a morte, a gente se irmana na dor, porque a gente sabe como é perder uma pessoa importante na família, entre os amigos. Então a gente solidariza aí com a família da deputada Amália Barros, que morreu nesse fim de semana aos 39 anos de idade, muito jovem a deputada. Não li a causa da morte da deputada. Acho que tem a ver com câncer, mas depois eu confirmo, mas se não me engano é isso. A gente confirma, mas fica aí o nosso registro. Para nós terminarmos o programa de hoje, Guga, aproveitar... Guga, você assistiu o webinário Investidor Mestre 2.0? Olha, eu vou ver a reprise. Por favor, passe a reprise. Então, pensando em pessoas como o Guga Noblar, que perderam o webinário Investidor Mestre 2.0, já está no ar o replay do webinário, com tudo que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. Nos últimos anos, o Investidor Mestre ajudou mais de 50 mil alunos a investir, agora está sendo atualizado. Na aula você vai descobrir como construir um portfólio seguro e rentável, as maiores armadilhas dos investimentos, estratégias comprovadas para diversos mercados, insights sobre a economia global e seu impacto nos investimentos e técnicas para gerir riscos e melhorar os rendimentos. A gente tem um videozinho do Edu falando aí? Não tem, beleza, muito bem, tá muito bom hoje o programa. Mas você pode ir lá e assistir a sua reprise no roleicl.com.br. Qual é o link para assistir o negócio? roleicl.com.br. Replay liberado, vai ficar por pouco tempo, então você que não assistiu, vai lá e assiste, porque é importante demais para você não ficar ouvindo essas baboseiras de coach, de influenciador de marketing, de finanças, que não entende bulhufas do negócio. O negócio é ver com quem entende, com o nosso Eduardo Moreira. André Graziano. E com o André Graziano também. E com isso, Guga, nós terminamos o programa de hoje agradecendo a todos vocês que estão assistindo este programa. Em nome da nossa audiência aqui, o Alex Cunha, a Maria Helena, quem mais aqui? O comunista de iPhone, a Eneida, a Lúcia Pedro, diz que foi tumor no pâncreas, o que acabou matando a deputada Amália Barros. Obrigado aqui pela ajuda, Lúcia. O João Ritzel, a Fabiana Carvalho, a Ana Maria Morim Galindo, e todos, o Pedro Alves e todos vocês que estão assistindo a este programa. Estamos de volta amanhã, Guguinha, para comentar os principais loucuras deste país. Beijo para você, Guga. Até amanhã, meu querido Deluca. Até amanhã para essa equipe maravilhosa, essa audiência linda. E vamos continuar aqui torcendo e quem tem fé rezando pelo Rio Grande do Sul. Um beijo para vocês que estão assistindo. Beijo para você, Guilherme Bessa. Beijo. E para a nossa equipe, a gente se volta amanhã, a partir das 11h30 tem mais Rolê CL. Tchau, gente. Fui, valeu. Viva, turma! A aula que a gente deu, tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade, foi um sucesso e inaugurou o Investidor Mestre 2.0,
assim com muito júbilo e muita alegria. E se você não participou dessa aula, que tá todo mundo falando sobre ela, você deve estar vendo nas nossas redes, eu tenho uma notícia boa para você. A gente resolveu liberar o replay da aula por um tempo bem curtinho, mas para quem não viu, poder assistir. Então clica no link que tá aqui, assiste essa aula e use esses conceitos para sua vida, para sempre. Eles vão ser extremamente úteis. E essa aula é de graça, então você não tem nada a perder. Aproveita a aula e vambora!